Boa tarde, boa tarde! Vamos chegando para mais uma live. Toda quinta-feira, 1 hora da tarde, a gente tem live aqui. E o nosso tema hoje é sobre depressão infantil, os sinais, os sintomas e como lidar também, né? Com a depressão infantil. A gente está aí na campanha de Setembro Amarelo, então a gente precisa falar disso, né? Não só em setembro, não precisa ter uma campanha. Crianças depressivas, elas aparecem todos os dias no consultório. Então a gente precisa cuidar disso, a gente precisa entender os motivos, a gente precisa entender quando é que isso acontece, quando é que isso aparece, para a gente conseguir ajudar os nossos filhos, tá bom? Vamos chegando, gente, para a gente começar. Ei, Lívia, pra gente começar aqui a nossa live de hoje. Bora! Deixa eu chamar aqui algumas pessoas, avisar. Tchururu. Vamos que vamos, gente. Bom, então vamos começar o nosso tema, né? Para quem ainda não me conhece, aí Fernanda, Ivaninha. Para quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Oliveira, eu sou psicóloga, consteladora familiar e também educadora parental, né? Trabalho aí na orientação dos pais, ajudando os pais a lidarem com os filhos. No dia a dia aqui no consultório eu atendo as crianças, atendo os pais também. E atender criança, né, gente, é uma possibilidade muito bonita, porque as crianças, elas precisam de ajuda, os adultos também precisam, né? Então, é uma possibilidade que eu tenho de poder ajudar um pouquinho mais. Eilé, boa tarde, gente. Então, nosso tema hoje, né, depressão infantil, sinais, sintomas, como tratar. A gente precisa falar sobre isso. Então, assim, tem pessoas, né, às vezes a gente acha que não existe depressão infantil, que as crianças não sofrem, né? Ou a gente às vezes fala assim, queria ser criança, porque criança não tem que fazer nada, criança não trabalha, criança só precisa brincar, só estudar, mas isso não significa, né, que as crianças não tenham dores. Afinal, a maior parte, né, dos nossos traumas, eles começam ali na nossa infância. Às vezes ainda dentro do útero da nossa mãe e às vezes aí naquele período de primeira infância ou a nossa infância e adolescência. Então, não é porque são crianças que não tem problemas. Todo mundo tem, e cada um, ei Jéssica, ei Carol, todo mundo tem, né? E os problemas das crianças, para elas, são tão importantes como os nossos problemas de adultos, da mesma forma que eles são importantes pra gente. Não é porque elas são pequenas que elas não têm problemas e não têm dificuldades. E não é porque elas são pequenas que elas não têm depressão. Infelizmente, é uma realidade, né, que nos acerca. No mundo atual também, da forma como as coisas são, o ambiente, da forma como as coisas acontecem, esse número vem aumentando cada vez mais, né? Tem alguns estudos que mostram 10%, alguns estudos mostram 7,5%, tem vários estudos que falam, né, da quantidade de crianças que são submetidas, né, que são atingidas pela depressão, que são pegas ali pela depressão. A depressão é uma doença, né, muito séria, por sinal, muito difícil, assim, é algo que dói muito, é uma dor profunda na alma, né? E as crianças e os adolescentes também passam por isso. Então a gente precisa, né, entender melhor sobre o assunto, aprender a identificar no nosso filho, aprender como que trata, para que a gente tenha um mundo melhor. Hoje, muitos adultos, né, têm depressão e ansiedade também. E esses adultos, quando eles vêm para o consultório, é muito nítido o quanto que tudo isso começou lá na infância, por situações que passaram, talvez se sentiram... Ei, Fernanda! Fernanda é minha amiga. Talvez se sentiram aí negligenciados, alguma situação. Então, primeiro a gente tem que entender que crianças também sofrem depressão, crianças e adolescentes. Eu acho que isso hoje, né, gente, a sociedade já entendeu um pouco melhor que isso acontece, que a depressão também acomete crianças. Mas ainda existe assim, uma ideia no senso comum de que criança é sempre feliz, de que criança só brinca. Sim, a criança deve brincar. Aliás, brincar é uma das formas, né, de lidar com a depressão. Mas nem toda criança tá tudo bem. Principalmente algo que é aí fundamental
Eu falo, né, para pais, os pais precisam olhar para eles, porque na maioria das vezes, quando o pai ou a mãe é depressivo ou ansioso, essa criança que vem ao mundo, ela também tem grandes chances de carregar isso, né? Quando a gente quando a gente vem no mundo, né, a gente não carrega também só os traços físicos, né, dos nossos pais, dos nossos avós. A gente traz também uma carga emocional deles. Então a gente traz as dores dos nossos pais. Então, quanto mais saudável os pais estão, mais saudável os filhos podem ser também. Por isso que eu insisto aqui, né, o quanto que os pais precisam cuidar de suas dores, para que os filhos não precisam carregar para eles. Então vamos que vamos, gente. Então agora vocês já sabem, né, que as crianças, elas realmente têm depressão. Essa taxa aumenta aí quando eles viram adolescentes, assim, a partir de 14 anos, essa taxa entre 7,5% e 10%, ela tende a aumentar. Fica maior ainda. Então quando entra na adolescência, a chance de acontecer aumenta, tá? O número de adolescentes acometidos é maior do que o número de crianças acometidas. Então a gente precisa olhar para os nossos filhos. Às vezes a gente convive com eles todos os dias e a gente não consegue enxergá-los. Eu vejo situações de adultos que nunca se sentiram vistos pelos pais, que se sentiram totalmente negligenciados pelos pais. Mas olha só, não tô dizendo que quem causa depressão são os pais, tá? Não é isso, mas é que a nossa conexão com eles, o nosso olhar para com eles precisa estar afinado, atento, a gente precisa estar conectado para a gente conseguir entender. Eu gosto de dizer no Mães Conscientes, né, que é o programa Mães Conscientes, que enquanto os nossos filhos são pequenos, enquanto eles são crianças, a gente precisa o tempo todo conectar com eles, como se fosse conectar na tomada, para que eles tenham vida, para que eles tenham força. E nós, enquanto pais, enquanto adultos, nós conectamos o tempo todo a nossa tomada nos nossos pais, porque também é assim que nós temos forças. Mas enquanto nossos filhos são pequenininhos, nós fazemos isso por eles. A gente cria esse vínculo, a gente cuida para que eles tenham saúde. E quando eu digo de saúde num aspecto mais amplo mesmo. Física, emocional, espiritual. Quando a gente não cuida disso, a chance de que os nossos filhos sofram, né, tenham dificuldades emocionais e que tenham até mesmo a depressão, ela aumenta, tá? Então vamos falar aí sobre os sintomas? Lembrando que quem tá aqui, tá? Fique à vontade para perguntar. Você pode perguntar digitando aí no comentário ou clicando aqui nessa caixinha, ó, de interrogação, tá bom? Que eu vou respondendo para vocês. Se você tá aqui também me acompanhando e acredita que tem alguém que gostaria de saber mais sobre esse assunto, algum pai, alguma mãe, educador, clica aqui nesse aviãozinho e encaminha para outras pessoas, tá bom? Se você quer me fazer uma pergunta ao vivo, dividir a tela aqui comigo, participar comigo, clica aqui nessas duas carinhas, tem uma carinha em cima da outra, que aí você vai aparecer aqui comigo e eu te respondo a dúvida aqui ao vivo, na hora, cara a cara, beleza? Bom, dito isso, vamos que vamos. Aguardo vocês enviarem para mais pessoas, para que elas também possam ter acesso a essa informação. Hoje em dia, né, gente, o acesso à informação, ele é algo tão simples, chega pra gente assim, você liga lá seu celular, entra no seu celular e tem informações ali pra você. Então a gente precisa também, né, é bom a gente poder fazer uso disso, um bom uso disso e também levar informação para as pessoas. Talvez alguma vizinha sua, alguma amiga sua esteja passando por alguma situação difícil e gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Primeiro, causas da depressão, né? Não existe assim uma causa, espaço terapêutico. Não existe uma causa específica, né? Existem situações que podem acontecer e essas situações levam a criança ou adolescente a entrarem aí num processo, né, depressivo. Alguns adolescentes, crianças e adolescentes, algumas situações na vida vão desencadear, mas às vezes eles já vêm no mundo como, vamos dizer assim, uma situação mais ou menos que determinada, sabe? Quando que isso acontece? Quando nós, enquanto pais, somos depressivos, ou quando os pais talvez estão com algum problema, alguma dificuldade emocional e eles não cuidam. Então eu gosto de dizer assim: ei, Camila, as crianças, gente, elas chegam nesse mundo e aí elas olham para o sistema familiar delas, né?
Os pais, os avós, aí olha para cada um, conhece cada um e fala, poxa, minha mamãe tá sofrendo tanto, porque elas veem além do invisível, né? Elas conseguem enxergar mais. As crianças, elas têm uma sensibilidade muito grande, elas vão absorvendo tudo aquilo que muitas vezes nós adultos não queremos olhar ou não queremos enxergar. Então as crianças, elas chegam nesse mundo, olham ali, veem o que tá acontecendo e falam, mamãe não tá bem, nossa, coitada da mamãe tá sofrendo muito. Deixa eu tentar carregar essa dor da mamãe, quem sabe assim fica mais leve para ela, né? Eu amo tanto a minha mamãe, eu vou carregar para ela. Então as crianças literalmente elas fazem isso, elas carregam as nossas dores, carregam os nossos pesos e carregam as nossas dificuldades. Por isso a importância, né, do autoconhecimento por parte dos pais, do caminho, né, para se curar, para curar as feridas, para evoluir mesmo, né, enquanto ser humano é necessário. Porque se a gente não faz isso, os nossos filhos vão querer carregar as nossas dores por nós. E eles fazem isso por amor. Claro que o resultado disso tudo é os pais sofrendo e os filhos sofrendo também, né? Porque imagina, se você pai não conseguiu resolver um problema emocional seu, o seu filho que não vai conseguir, uma criança que não vai conseguir. Primeiro que o problema não é dela, o problema chegou até ela. Segundo, que todo filho, ele carrega a força dos pais. Então, é o pai e a mãe que tem força e não a criança, né? Todo filho, toda criança é pequena diante dos pais. Não é só criança não, todo filho, eu adulta, eu sou pequena diante dos meus pais. Meus pais adultos são pequenos diante dos pais deles e assim por diante. Então, tudo que a gente traz quando a gente vem nesse mundo, vem já do nosso sistema familiar. Nossos pais, nossos avós, né? Quantas vezes eu percebo aqui pessoas que carregam doenças, dificuldades, sintomas e que elas não avançam porque elas estão carregando, né, de alguém do sistema familiar. Às vezes chegou no mundo e falou, poxa, é assim que funciona aqui. Nessa família todo mundo sofre. Entendi. Então, já que eu vim nessa família, eu sou leal a ela, eu vou sofrer também. Nessa família todo mundo tem depressão, entendi. Então eu sou leal à minha família, eu pertenço a esse sistema. Então para pertencer eu também terei depressão. Então é mais ou menos assim, sabe? Que acontece quando a gente chega nesse mundo. Então, a criança pode ter uma depressão vinda aí desse processo, né, da dor de um pai, da dor de uma mãe, da dor de um membro do sistema familiar, ou também pode acontecer, né, situações que podem gerar um sofrimento muito grande aí nessa criança e nesse adolescente, e ele simplesmente não dá conta de seguir, né, dele simplesmente travar ali e realmente adoecer devido a isso. Por exemplo, quais situações podem acontecer? Separação do casal, dependendo de como o casal lida com isso, né? Tem pais que brigam de uma forma assim, ferrenha, brigam na justiça. Tem pais que se agridem. Tem pais que têm muita raiva um do outro, que não tem aquele conflito do casal ali ainda resolvido. E aí essa criança, ela sente toda essa dor e isso pode gerar, assim, né, fazer com que ela entre aí num processo depressivo. Pode haver situações onde haja mudanças bruscas na vida da criança. Talvez um simples mudar de escola, mudar de endereço, a perda de alguém importante na família. Pode ser uma mãe, um pai, uma avó, um tio, uma amiga, até um animalzinho de estimação. Tudo, na verdade, né, gente, para que um trauma seja causado em qualquer um de nós e nas crianças também, depende da forma como a gente olha para aquilo. De repente, uma criança de um sistema familiar, os pais se separam e ela lida com aquilo de uma forma adequada, né? Mesmo que talvez necessite aí de uma ajuda para lidar com isso, um tratamento mesmo profissional para lidar com isso, mas ela consegue lidar de uma maneira adequada. E existem crianças que vão passar pela mesma situação e que não vão dar conta, que vão travar, que vão sentir muito, que vão adoecer, enfim, né? Tem criança que cada um reage de uma forma. Talvez você hoje que está aqui me ouvindo, vamos imaginar que você foi demitido do seu trabalho. Você pode falar, ok, vida que segue, olha só, tem uma nova então oportunidade surgindo na minha vida. A partir de hoje eu vou conseguir um outro emprego, vai ser bom para mim, que bom e tal.
Ou então uma outra pessoa pode ser demitida e ela acha que o mundo acabou, vai ficar de cama, não vai saber o que fazer e vai entrar num processo aí depressivo. Então entendam o seguinte, que a forma de cada um olhar para a dificuldade é diferente de cada um a cada um. Então eu tô dizendo aqui de possibilidades, mas eu não tô dizendo que toda criança que os pais separaram, ela vai entrar em depressão, ou a criança está em depressão porque os pais se separaram, ou porque ela mudou de escola, ou porque ela perdeu um animalzinho de estimação. Mas são possibilidades que podem acontecer e vai depender, né, da forma de cada criança, de cada adolescente lidar com aquilo. Então sempre vai depender aí dessa forma de cada um lidar com isso. Se alguém aqui tiver com alguma dificuldade ou alguma dúvida, gente, vocês digitam aqui pra mim, ou nos comentários, ou nas caixinhas de perguntas que eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Às vezes a gente não fala sobre isso, às vezes a gente tem muito medo, às vezes, enquanto pais, a gente vê o sofrimento dos nossos filhos e a gente fica achando que aquilo é só uma fase. Às vezes a gente fica pensando, não, criança é assim mesmo, né? Por quanto tempo a nossa sociedade seguiu dizendo isso, que criança é assim mesmo? Não, gente, tem coisas que não são de criança. Claro que toda criança, no geral, né, uma criança saudável, elas brincam, elas fazem barulho, elas pulam, elas não têm uma responsabilidade já desenvolvida, elas não têm uma maturidade já desenvolvida, então elas vão errar muito porque elas ainda estão aprendendo, né? Vão ter comportamentos inadequados, talvez não vai fazer o dever de casa se você não disser que precisa, não vai arrumar o quarto se você não disser que precisa, porque elas não têm a responsabilidade ainda desenvolvida, mas elas desenvolvem essa capacidade ao longo do tempo, né? A partir do momento que elas são ensinadas, a partir do momento que os pais ensinam como fazer, que os pais mostram como fazer e que elas têm um ambiente propício para o desenvolvimento disso. Tá bom? Então, a gente precisa entender que cada criança vai desenvolver, né, conforme a sua forma de olhar para o mundo, conforme o seu sistema familiar, conforme o jeito que ela vai percebendo tudo isso aí na vida dela. Então, por exemplo, eu estava dizendo, né, que talvez uma separação de casal, a perda de um ente querido, isso pode fazer com que a criança entre sim num processo depressivo, mas não quer dizer que ela vai entrar. Cada um responde à sua forma, à sua maneira. Se é, por exemplo, uma família, né, que os pais eles já se sentem afetados, muito afetados emocionalmente com as coisas que acontecem, que eles não conseguem, por exemplo, reagir, né, lidar de uma maneira positiva e saudável com as dificuldades mesmo da vida, provavelmente, né, essa criança também vai ter dificuldade. Então imagine aí uma família onde os pais, eles não conseguem conversar de forma adequada, toda vez que vão conversar eles brigam, ou que eles não conseguem se posicionar, né? Essa mãe ou esse pai engole sapos, não consegue dizer não, aceita tudo o tempo todo do jeito que vem, não consegue, né, ter uma vida livre, assim, de falar, não, eu não concordo com isso, vamos mudar. Não, vai aceitando a vida de uma maneira muito passiva. A tendência é que os filhos também vivam, né, da mesma forma, que eles tenham a mesma resposta aí diante da vida. Então depende muito, né, de como nós pais lidamos com as nossas dificuldades. E olha só, quando uma criança chega, né, num processo depressivo ou muito doente emocionalmente, provavelmente um dos pais está assim também, esse sistema familiar está adoecido, não é só a criança que precisa de ajuda, sabe? Se uma criança está doente a esse nível, esse sistema familiar está doente, porque essa criança talvez olhou para toda essa dor que já existia no sistema familiar e com todo o amor e inocência dela, ela simplesmente carrega isso para os pais. Então, sempre vai depender, né, de como é que esses pais lidam com as emoções. E aí eu pergunto para você que está aqui agora me ouvindo, né, como que você lida com as suas emoções? Como que é isso para você? Você dá conta? Você foge dos seus sentimentos? Você briga demais o tempo todo? Você sente raiva e engole a raiva? Ou você sente raiva e já parte pra porrada?
Você acredita no que você sente? Ou você acha que não dá para confiar nos seus sentimentos, por exemplo? Porque nós viemos, né, de uma educação onde muitas vezes a gente foi ensinado de que aquilo que a gente está sentindo não é verdade. Talvez você diria assim, eu tô muito triste. Sua mãe falou, menino, você não tá triste nada. Eu vou te bater, que aí você vai ter motivo para sentir tristeza. Então, talvez, né, em alguns momentos, a gente foi aí enganados. Não por maldade dos nossos pais, mas pela incapacidade deles também, talvez, né, de lidarem com os próprios sentimentos. Então, a nossa sociedade, ela tem uma tendência muito grande de fingir que não está sentindo, de querer anestesiar a dor a todo custo, né? E como que a gente anestesia a dor? A gente finge que ela não sente, a gente coloca a nossa atenção em outra coisa, a gente toma remédio atrás de remédio, não que remédio não precise, tá, gente? Os remédios, eles são interessantes, eles são necessários, eles são eficazes, mas não é só medicação que resolve a nossa vida, né? Se você, por exemplo, tá tomando medicação para sua pressão, que a sua pressão tá alta, então procure ter uma alimentação mais saudável, atividade física, fazer outras coisas e não colocar toda a responsabilidade em cima de um comprimido. Porque não é um comprimido que vai resolver a nossa vida. São essenciais, tá? Mas eu tô dizendo que a gente precisa ter a nossa responsabilidade naquilo que nos acontece. E quando a gente não cuida aí das nossas emoções, a chance disso transbordar é muito grande. Então, por exemplo, gente, crianças que se machucam demais, crianças que ficam doentes demais, crianças que o tempo todo estão em situações de perigo, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa procurar entender por que aquilo está acontecendo com aquela criança. Por que essa criança não pode ser saudável o tempo todo? Por que o tempo todo ela tá se machucando? E eu não tô dizendo machucado de cair e ralar o joelho, não, né? Tô dizendo, às vezes, de crianças que se queimam, crianças que passam por muitos processos o tempo todo de saúde, crianças que ficam internadas com frequência, crianças que têm doenças talvez até mais graves. Por que será que isso está acontecendo com essa criança? Provavelmente, né, claro que existem sim fatores biológicos, né, envolvidos, mas provavelmente essa criança está carregando um peso muito grande que não é dela. Muito grande que não é dela. Nenhuma criança dá conta de carregar um peso de alguém maior que ela, né? Do pai, da mãe, dos avós. Nenhuma criança dá conta disso. Então a gente precisa entender. Carol colocou aqui que é muito sensível. Carol, quando você coloca sensível, você quer dizer, por exemplo, que para você, você evita entrar em contato com seus sentimentos? Ou quando você entra em contato com seus sentimentos, você se abala muito? Você se afeta muito com isso que você sente? É nesse sentido que você está falando que você é sensível? Porque imagina se é isso. Você precisa acolher mais esses sentimentos e conseguir lidar com eles. Às vezes a gente tem tanto medo de sentir que quando o sentimento vem a gente desaba, a gente não dá conta e tudo bem chorar. Chorar é ótimo, faz super bem para a saúde. A gente precisa, tem gente que não chora e é entalado porque não chora. Mas isso, né? Então, assim, de lidar com isso. Por que o sentimento tem que te dominar tanto? A gente precisa, né? Algo que eu gosto de dizer para as pessoas é assim: quando vem um sentimento, por que esse sentimento apareceu aqui para mim? Por exemplo, você tá lá vivendo seu dia, fazendo suas coisas, lavando a vasilha, sei lá. Aí, de repente, você começou a se sentir ansiosa ou triste, preocupada. Eu gosto de dizer assim, volta a fita. Voltar a fita é o quê? Sabe aquela fita mesmo que rodava assim? Volta a fita, vê o que passou na sua cabeça, que sentimento, que pensamento que invadiu aqui a sua cabeça. Quando você conseguir perceber qual pensamento passou por aqui, você vai entender que aquele pensamento gerou um sentimento. E esse sentimento sempre vai gerar, né, um comportamento. Então a Carol tá colocando raiva explosiva, tristeza profunda, alegria de festa. Meu Deus, Carol! Intensa, né? Intensa. Então, olha só. Os sentimentos são todos muito bem-vindos, né, gente? Todas as emoções são bem-vindas. A raiva, a tristeza, a alegria, o amor, o nojo. Enfim, todas as emoções, elas fazem parte. Mesmo que às vezes elas não sejam agradáveis de sentir, como, por exemplo, a raiva, o medo, a tristeza. Mas elas fazem parte. Toda emoção que vem, a gente acolhe. A gente não briga com as nossas emoções. A gente acolhe e a gente lida com elas. Acolher é o quê, gente? Às vezes eu fico falando acolher, talvez vocês não tenham ideia do que é acolher, né?
Acolher é você permitir que aquele sentimento ok, eu tô triste. Eu concordo que eu estou triste. E aí, dentro de você, você vai conversando com você mesma. Por que será que eu tô triste? O que me causou tristeza? Ah, tá, eu tô triste porque aconteceu isso e isso. Tá, o que pode ser feito em relação a isso? Será que eu posso mudar? Será que eu posso transformar algo em relação a isso? E é assim que a gente evolui, sabe? Porque os sentimentos, eles vão aparecer o tempo todo. O tempo todo, todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Quem não sente é doente, né? Quem tem dificuldade de entrar com os próprios sentimentos é uma pessoa doente, mentalmente doente. Então todos nós entramos em contato com os nossos sentimentos e isso é saudável. A gente só precisa aprender a reconhecê-los, a aceitá-los, a acolher esses sentimentos e então fazer algo com eles. Deixa eu ver aqui os comentários. A Rosa colocou que ela é sensível ao mesmo tempo explosiva. Olha, Rosa, vamos cuidar disso também, tá? Quando a gente, assim, às vezes tá sensível demais, explode demais, a gente acaba reagindo de maneira inadequada ou de uma forma que depois a gente possa se arrepender, né? Daquilo que aconteceu, daquilo que a gente fez, da forma como a gente respondeu, da forma como a gente reagiu. Então comece a perceber, por exemplo, você disse explosiva. Antes de explodir, o seu corpo te dá sinais. Preste atenção em que sinais esse corpo dá. Às vezes a barriga dá um gelo na barriga, às vezes vem tipo uma força, sua perna fica bamba. Às vezes você sente a sua mandíbula assim, ó, ficando fechada, acirrada. Então, quais são os sintomas da explosão? E digo isso para todo mundo aqui que acha que é explosivo. A gente não explode do nada não, gente. Nada explode do nada. Tudo tem um sinal, né? Tudo tem um sinal. Por exemplo, quando você acende um fósforo, vamos imaginar que esse fósforo foi acendendo, queimando e queimou seu dedo. Mas, ó, antes dele queimar seu dedo, o fósforo foi queimando, se aproximando do seu dedo. Então, a gente precisa perceber os sinais que o nosso corpo dá. Muitas vezes, nós somos negligentes com o nosso corpo. A gente não presta atenção nele, mas o nosso corpo, ele faz parte, assim como as nossas emoções, a nossa mente. Nós somos tudo isso, nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito. A gente não cuida só de uma coisa, a gente precisa cuidar de nós como um todo. Então, prestem atenção nisso, gente. Ficar explodindo, tá, explodir 1 hora, ok, mas explodir 2 horas, ok. 3, 4, 5, 6, a vida toda explodindo? E aí, o que a gente vai fazer com isso? E quando o seu filho explode, então, o que você faz com ele? Você explode com ele também? Aí fica um explodindo com o outro, vira uma guerra familiar? Então a gente precisa cuidar dessas coisas. É a Sara? Sara, é você ensinar e aprender com ludicidade? Eu acho que você mudou seu nome, né? Ou não é a Sara? Minha menina ficava muito doentinha ano passado, com a quarentena, tô sentindo mais leveza em mim e nela, com relação à escolinha. Talvez agora você tá conseguindo, né, se conectar mais com ela. Os nossos filhos precisam muito da nossa força, muito mesmo. E quando eu digo que eles precisam da nossa força, eles conseguirem olhar pra gente, se sentirem vistos, perceber que a gente cuida deles. Gente, filho precisa ser cuidado. E quando eu digo isso, por exemplo, num atendimento que eu tava com uma criança uma criança assim, que é super boazinha com a mãe o tempo todo, uma criança que, sabe aquela criança que você fala, ai que menina boazinha, que gracinha de criança, mas em alguns momentos ela tem uns comportamentos assim, de criança, que é talvez não dizer sim o tempo todo, não obedecer o tempo todo, e de alguma forma essa mãe foi tocada para trazer a criança para terapia. E eu tava conversando com essa criança, né, ela falando assim, uma criança que às vezes não quer se separar da mãe, tem muito medo de separar da mãe, quer ficar colada com a mãe o tempo todo, e ela falou assim, mas se eu sair de perto da minha mãe, quem é que vai cuidar dela? Ou seja, essa criança tão pequena tá achando que precisa cuidar da mãe. E, gente, quase 100% dos filhos ficam achando que precisam cuidar de nós. Mas eles só acham que precisam cuidar de nós quando eles percebem em nós uma fraqueza e eles acham que a gente não vai dar conta, porque em algum momento também a gente mostrou pra eles que a gente era fraco e que a gente não ia dar conta. E tudo bem, a gente não dá conta de tudo, ninguém dá conta de tudo mesmo não, isso é natural. Mas diante dos nossos filhos nós somos grandes, a gente precisa dizer pra eles assim, filho, deixa que mamãe resolve, deixa que papai resolve, eu cuido disso. Você não precisa se preocupar com isso, deixa que eu cuido.
Tem um livro muito bacana. Ele não tá aqui, eu preciso até comprar outro, porque esse meu livro só fica na casa dos pacientes, que chama Constelação Familiar para Crianças, da Jéssica Cristina. E é um livro que eu acho que resume muito bem a postura dos filhos em relação aos pais, tá? Ele tem aqui no meu feed, tem a indicação dele, da Jéssica Cristina, tá? No @ Jéssica Cristina, Jéssica com um G, vocês conseguem comprar esse livro. E é um livro, assim, um aprendizado para a família inteira. Então, vamos lá, gente. Então, não sei se é a Sara, se for você, Sara, perceba, né, que a sua conexão com ela faz ela ficar forte, tá bom? E às vezes, quando a gente não tem essa conexão, os filhos se sentem fracos mesmos e doentes até. Ó, Carol, não sei, tem que olhar isso, tá? Você acha que você é borderline? Precisa tratar, precisa de terapia, tá? E psiquiatra, tá bom? Sempre me arrependo depois. Pois é, Rosa, se você ficar o tempo todo se explodindo, é difícil, né? Sinto tudo isso que você falou. Ei, Sil, Nutricil. Obrigada. A Carol também falando que sempre arrepende. Gente, todo mundo que é explosivo arrepende depois. A gente precisa aprender a entender os sinais do nosso corpo e controlar. Então, assim, linkando, né, com a nossa live, se você é explosiva, a chance do seu filho ser é grande. Ah, é a Sara. Bom, Bruno, RL Bruno Rodrigues. Quando tive minha filha, tive depressão pós-parto. Não deixava ninguém pegar na criança. Com o tempo foi ficando tão forte, virou bipolar, desses mais fracos, sabe? Minha filha foi crescendo e vendo Cadê? Minhas crises depressivas. Hoje ela toma remédio, faz tratamento, terapia. Sim, é muito comum, tá? Muito comum isso acontecer, porque se você está doente, é natural que ela... Ainda mais que você teve no pós-parto, né? Não significa que toda mulher que tem depressão pós-parto, os filhos também serão depressivos, mas a chance ela é grande. Como que a gente resolve isso? Tratando. Primeiro, você precisa se tratar. Se trate, cuide de você, cuide das suas emoções, cuide de você como um todo, sem preconceito, sem medo, e encare a você mesma, cuide de você mesma. A sua filha, provavelmente, a depressão dela, vamos dizer assim, é algo sistêmico. O que eu quero dizer com isso? Não sei se você estava aqui no início da live, mas eu falei que a gente, quando chega nesse mundo, a gente acaba tomando as dores de quem já estava antes de nós, que pertence ao nosso sistema familiar, nossos pais, nossos avós. Provavelmente, a sua filha tem depressão porque ela está querendo carregar a sua dor, entende? O que eu indico? Claro que a terapia, né, psicológica, ela é importante, mas a constelação familiar, ela vai dar um olhar sistêmico para isso. Ela vai direto no ponto, ela é profunda e ela vai conseguir liberar a sua filha dessa dor. E você também, né, caso a dor não seja sua, talvez você também esteja carregando de alguém. Porque a gente começa a carregar na nossa infância, a gente às vezes vai passar a vida toda carregando. Se a gente não olha para isso, se a gente não cura, a gente passa a vida inteira carregando, tá? A Nutricil. O ato de prestar atenção nas respostas que seu corpo dá deve ser incluso também no ato de se alimentar, com certeza. Ouvir como seu corpo responde ao alimento e assim a pessoa não consegue se livrar. Verdade, né, Nutri? Você percebe, né, o quanto que o comer das pessoas fala muito mais de comer um alimento. É comer emoções, é comer palavras, é emocional, né? Tá muito ligada aí à questão emocional. Verdade. E Edilma. A Edilma, mãe do Caio. Gente, a Edilma que tá aqui, o Caio, filho dela de 14 anos, tá me ajudando com o projeto aqui. Aí a Sara colocou, eu passei anos sofrendo muito com hipocondria, agora está bem mais controlada. Então, isso aí, Sara, olhe pra isso, tá? Cuide disso, porque, gente, quando a gente não cuida das nossas dores, os nossos filhos vão querer cuidar pra gente. Eles fazem isso por amor. Então, essa é uma das causas também da... Travou? Voltou, gente? Voltou, né? Digam pra mim aí se voltou, se tá ok, ou se foi pausado o meu vídeo. Dá um joinha aí pra eu saber se tá tudo certo. Ou se travou, agora eu não sei se travou. Ou se eu estou aqui. Ah, tá ok, beleza. A Sara colocou, né?
Na terapia chegamos à conclusão que era devido às molestagens que tive. Anos depois, com a hipnose, vi que era mais questão de querer ter a atenção da minha mãe. Sim. Então tem essas situações, né, gente? Tudo que... A nossa relação com os nossos pais é muito forte. Ela vai dizer muito da nossa... Ah, tá ok. Ela vai dizer muito da nossa forma de ser no mundo, de se relacionar. Voltou. Com regressão, né, Sara? É ótimo, né? Ok, bom, então tá tudo certo. Então, gente, uma das causas podem ser essas situações, podem ser situações traumáticas, que, como eu disse, às vezes uma situação que é traumática para uma criança não vai ser traumática para outra. Às vezes eu chego nesse mundo, eu vejo, por exemplo, uma situação difícil acontecendo, para mim tá tudo bem, e o meu irmão vai olhar para a mesma situação e para ele vai ser algo muito traumático que vai carregar a vida inteira. Então, cada criança olha de um jeito, tá? Mas, assim, toda essa situação, abuso, né? Às vezes a criança passa por abuso sexual, depressivo, psicológico, físico. E isso vai fazer, sim, com que essa criança também possa desenvolver aí uma depressão, tá? Essas mudanças... Bullying, gente, bullying é uma coisa séria. Muitas crianças podem se desenvolver depressão por causa de bullying, tá? Situações infinitas. Como desbloquear? Vai procurar um psicólogo para você se tratar e para sua filha também. Não sei se vocês já estão em terapia. Uma dica que eu dou é a constelação familiar, porque isso que você está me contando é algo sistêmico, que vem do seu sistema familiar. Então, a constelação ela vai olhar de uma forma sistêmica, ela vai cuidar do sistema, tá bom? Qualquer coisa você pode me chamar no inbox, no direct, tá bom? Eu trabalho com constelação também. Juliana, Isabela, meu filho tem 12 anos e age às vezes como se tivesse 6. Ele faz questão de dizer que não quer crescer. Ju, olha, por que será que seu filho não quer crescer? Qual que é o medo, né? O que acontece com os adultos? O que será que seu filho imagina que acontece com os adultos? Por que ele acha que a vida de um adulto é uma vida tão difícil que ele não pode crescer? Então, converse com seu filho. Seu filho já faz terapia, Ju? Talvez ele precise, tá? De ajuda profissional. Mas converse com ele. Sentem, conversem o porquê, pra você entender melhor de onde vem esse medo. Mas converse sem julgar, tá? Não é pra você chegar pra ele e falar assim, filho, você tem 12 anos, você tem que crescer. Não é isso. É você buscar entender, ouvir e mostrar pra ele como é a vida de um adulto. É porque às vezes os adultos que estão perto dele também devem estar falando tão mal da vida, reclamando da vida o tempo todo, que o menino deve estar com medo mesmo. Deve estar. Às vezes, por exemplo, os pais reclamam tanto de trabalho, ai que saco trabalhar, nossa, tô cansado. Reclama do trabalho e depois quer que o filho ache que o trabalho é uma coisa maravilhosa, mas se os pais reclamam... Então, talvez, Ju, pode ter situações, pessoas que estão reclamando muito da vida, né, da vida adulta, e seu filho tá percebendo, e como ele não é bobo, ele falou, não, então vou ficar aqui. Mas podem ter diversas situações, tá? Você precisa conversar com ele para entender. Pode, Sara, pode ser feita sim se for algo do casal, se o casal quiser olhar para algo deles, né, enquanto casal, uma dificuldade do casal. Se não, não precisa, tá bom? Não é porque é familiar que é a família toda, é uma pessoa que pode constelar e tá tudo certo. Bom, então vamos lá, gente. Agora, quais são os sinais, né? Os sinais da depressão, sinais de que meu filho pode estar com depressão. Existem vários sinais e não quer dizer que se seu filho apresenta um desses sinais, ele tem depressão, tá, gente? Pelo amor de Deus. A depressão, ela precisa ser diagnosticada por profissionais, tá bom? Pode sim, pode, Sara, se é pro casal, pode sim, tá? A depressão ela vai ser diagnosticada por profissionais, mas existem alguns sinais que vocês precisam estar atentos caso o filho de vocês apresente, tá? Por exemplo, o sono pode se tornar irregular. Então, o sono irregular, ele é sim uma possibilidade, porque às vezes assim, no adulto, às vezes, fulano tá depressivo. Às vezes é porque ele não quer sair do quarto, ele não quer trabalhar, ele não quer tomar banho. Mas nas crianças, um dos sinais que mais aparece, que são mais evidentes, é a irritabilidade. Criança que é muito irritada. Criança que pode ter aí alterações de humor. Criança que de repente pode ter...
se sentir mais chorona, mais irritada, sabe? Aquela criança que você percebe que ela tá irritada o tempo todo, isso não é natural. No geral, as crianças, elas são alegres, né? No geral, elas são alegres, espontâneas, elas brincam, elas pulam, elas fazem barulho. Então, uma criança que tá mais irritada, com humor mais irritadiço, com frequência, fique atento, precisa entender o motivo disso. Não quer dizer que uma criança que está irritada tem depressão, não é isso que eu tô dizendo, mas é um dos sinais. O sono irregular, prestar atenção na questão da alimentação. De repente essa criança passou a comer demais ou de menos, então assim, uma mudança brusca ali, né, no estilo alimentar da criança, isso também pode dizer, tá? Tem também, por exemplo, rendimento escolar. O rendimento escolar, gente, ele também diz de uma depressão, né? Às vezes a criança, ela não tá conseguindo prestar atenção na aula, ela não tá tendo uma capacidade de concentração. Isso também pode dizer aí da depressão. Pode ter variação de peso, dor de cabeça, dor na barriga. As crianças, elas vão reclamar assim, às vezes ela reclama de dor no corpo. E aí você leva no médico, você trata e dali a pouco a criança tá reclamando de novo de alguma coisa. Ela tá reclamando o tempo todo. É como se ela tivesse irritada com a vida e reclamando da vida. Então fique atento que isso também pode ser um sinal, tá bom? Claro que é sempre diagnosticado por profissionais. Às vezes a criança pode começar a fazer xixi na cama à noite, ou pode começar a deixar o cocô escapar. Então preste atenção. Se aquilo não é algo do seu filho e de repente ele começa a fazer, então precisa entender sim, né? Olhar para isso para ver se é um sintoma, tá bom? Às vezes a criança fica se sentindo cansada, quer ficar só no quarto, não quer sair do quarto. Às vezes ela pode ficar chorando muito, tá bom? O Rony colocou, a questão do entender sem julgamentos é muito importante. É mesmo, né, Rony? Porque assim, às vezes você pode perceber seu filho mais triste ou mais irritado ou mais agressivo ou qualquer coisa, e aí você vai dizer pra ele que você não aceita ele daquele jeito. Filho meu não chora, filho meu não faz isso, filho meu não é assim, eu não te eduquei pra agir desse jeito. E aí a criança vai se sentir totalmente, né, inadequada, o senso de pertencimento dela praticamente não vai existir. E aí a gravidade, né, do processo dessa criança se torna muito maior. Porque a gente precisa entender os nossos filhos, que eles têm sentimentos, eles têm as dificuldades deles, sejam eles bebê, recém-nascido, seja eles com 50, 60, 70, 90 anos de idade. Cada um olha para o problema e interpreta a sua maneira, de acordo com seus recursos internos. Então a gente não julga. Filho, a gente acolhe o sentimento. Isso não quer dizer, filho, eu concordo com tudo que você faz. Não é isso. Filho, eu entendo que você está sentindo assim. Filho, eu entendo que isso pra você foi difícil. Isso é acolher, é você validar o sentimento. Não é você dizer, não, você não tá se sentindo triste. Não, você não tá sentindo, você não tá sentindo raiva. Quando a gente faz isso, a gente praticamente diz pros nossos filhos assim, eu te amo e te aceito, você ser meu filho, apenas se você fizer o que eu quero que você faça. Apenas se você o tempo todo se comportar de maneira adequada e sentir emoções, vamos dizer, positivas. Se você se sentir alegre, feliz o tempo todo. Caso contrário, não, eu não criei filho para ser dessa forma. Isso é muito pesado para as crianças. E às vezes os pais dizem isso para elas sem perceber. Eles vão dizendo através do comportamento, da forma deles de lidar com o erro do filho, da forma deles de lidar com a dificuldade dos filhos, os pais vão dizendo, eu não te aceito desse jeito. Sem perceber e, claro, sem intenção, né? O pai não quer fazer aquilo com o filho, mas sem perceber ele faz. Por isso que a gente precisa sempre aprender sobre uma educação mais respeitosa, para que os nossos filhos se sintam pertencentes, se sintam amados, para que a gente consiga, né, fazer uma comunicação com eles mais efetiva, tá? A Carol, acabo de concluir que tenho depressão desde os 8 anos e acredito sim que também seja muito sistêmico, porque eu carrego muito desde sempre o sofrimento da minha mãe em relação ao meu pai. E agora percebi que tem muito a ver com a minha relação com o meu casamento e filhas. Carol, tudo bem? Que bom que você pode perceber, né? Então agora você cuida disso, tá bom? Agora é cuidar disso. Se você precisar de ajuda, você me chama. Mas que bom que você pode perceber, tá bom? Bom, então, gente, quanto aos sinais, tá ok? São mais ou menos esses sinais. Fadiga, choro, mudança de hábitos alimentares, sono irregular. Às vezes a criança começa a ter insônia, ou querer dormir demais, ou querer dormir de menos, dorme pouco, enfim.
um sono irregular, tá bom? E aí, como que a gente faz, né? Como que a gente lida com tudo isso? Deixa eu só ver se eu deixei de falar alguma coisa pra vocês aqui dos sinais. Eu sempre faço um resumo, tá, gente, da minha live. Tá. Agora, por exemplo, quando eles crescem, né, quando eles se tornam adolescentes, aí quando eles passam ali dos 12 anos, eles já conseguem entender melhor o sentimento deles, talvez eles já deem conta de falar um pouquinho mais. Então eles vão apresentar tudo isso, mas eles vão apresentar assim uma certa... Eles vão ter uma autoestima baixa, eles vão se sentir inferiores em relação aos coleguinhas, às pessoas, eles vão se sentir incapazes, eles vão achar que eles não dão conta, tá? Então, quando eles se tornam adolescentes, isso parece que fica mais evidente, tá bom? Às vezes fica mais evidente porque esse adolescente ele vai falar um pouquinho mais sobre isso e às vezes a criança não consegue expressar e por isso é tão difícil às vezes de diagnosticar uma depressão infantil, porque as crianças não conseguem às vezes dizer com palavras, os pais podem ficar pensando que é só uma fase, ele tá passando por uma fase, daqui a pouco passa, e nem sempre é assim. Como que trata? Primeiro, você tá desconfiado? Converse com seu filho. Não resolveu? Tenham, né, uma educação respeitosa com ele, escute, acolha, não é pra dar sermão. Menino, você tá reclamando demais, deixa eu entender o que é isso aí. Isso tá me incomodando. Não, não é assim. É com uma postura acolhedora, sem julgamentos, como o Rony colocou. Converse. Isabela, não tá dando certo. Então vai levar pro profissional. Leva pro profissional, porque o profissional ele vai ter a capacidade de avaliar. Que profissional? Talvez vocês tenham um contato mais próximo com o pediatra, leva no pediatra. Leva no psicólogo, faz perguntas aqui na minha caixinha de perguntas, não tô dizendo que eu vou diagnosticar de depressão em caixinha de perguntas não, tá? Mas talvez vocês podem tirar algumas dúvidas por lá. Leve no profissional e talvez vocês vão precisar levar no psiquiatra também. Então depende do contexto, depende do que vai acontecer, mas é o profissional que vai resolver, tá bom? É o profissional que vai diagnosticar, não é uma live que vai diagnosticar uma depressão, tá, gente? Por favor. A gente precisa ter muita responsabilidade. Tudo que eu tô dizendo aqui é para nível de consciência, pra gente aumentar o nosso conhecimento e a nossa consciência. Mas um diagnóstico de depressão é feito por um profissional, tá bom? Bom, e aí vocês fazem isso. Então, assim, como que trata? O psicólogo, ele vai ajudar essa criança a lidar aí com esses sentimentos, a saber olhar para isso, a como lidar com todas as situações. O psicólogo, né, ele vai orientar os pais de como lidar também com aquela criança, com aquele adolescente. Um processo de orientação de pais vai orientar esses pais de como lidar com toda a situação. Claro, gente, que uma coisa que é mega importante, que às vezes é deixada de lado, atividade física ao ar livre. A criança ter tempo na agenda. Às vezes, as crianças têm uma agenda tão lotada que elas não sobra tempo, sabe? Às vezes, a criança vive presa dentro de um apartamento o tempo todo, a criança precisa de espaço, precisa respirar. Então, andar descalço na terra, andar descalço na grama, ter um tratamento adequado, com um profissional adequado que atenda crianças. Isso que é o tratamento. E, claro, sempre, nunca a gente deixa isso de lado, que é os pais se curarem. Os pais olharem para suas feridas e curarem as suas feridas. Quase 100%, né, gente, dos pais que trazem as crianças, eu digo para eles que eles precisam resolver as pendências emocionais deles. Porque senão fica difícil para a criança. Aí a criança caminha naquele movimento, né, de cura, de cuidado, mas ela chega em casa, o ambiente é outro. Os pais não sabem lidar com os sentimentos dela, os pais não sabem lidar com os próprios sentimentos. Então, os pais também precisam de ajuda, tá? O Rony colocou, os bichinhos de estimação têm alguma função positiva na superação de alguma situação de tristeza? Rony, 100%. Principalmente te conhecendo e conhecendo a sua filha, sim, tá bom? Os bichinhos de estimação, se a gente olhar até numa questão sistêmica, os bichinhos, as plantas, né? Os outros seres vivos, eles ajudam muito mesmo. Existe, por exemplo, crianças autistas que são tratadas, né, na ecoterapia com cavalos, né, o psicólogo e cavalos para ajudar, sim. Os bichinhos são sempre importantes. Eu tenho um caso, gente, de um adulto que eu atendo, e ele, quando criança, assim, ele passou por muitas dificuldades, foi aquela criança boazinha que engoliu muito sapo. E ele sempre pedia para os pais, né, um bichinho de estimação, os pais nunca deram.
e agora ele é adulto, ele recebeu um cachorrinho. Então, assim, foi muito significativo para ele. Então, bichinhos de estimação ajudam muito e muitas vezes eles podem ser companhia. Imagina uma criança que tá talvez depressiva, não quer sair de casa. Um cachorrinho vai ajudar essa criança talvez a ir explorar mais os espaços, a correr, a brincar. Então, sempre ajuda, tá bom? Bom, gente, eu tenho que ir porque eu tenho um compromisso. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre os sinais, sobre os sintomas, sobre como tratar, do quanto que essa questão é ampla, né? Às vezes ela fala de uma questão sistêmica, né? Relacionada ao nosso sistema familiar e não só da nossa criança. Isso ficou claro para vocês? Alguém ficou com alguma dúvida? Porque se tiver, aproveite, pergunte agora pra gente resolver aí. Então, se tá tudo certo, coloca um joinha aí pra eu saber se fez sentido pra vocês. E... ah, tá. A partir de agora, gente, eu vou procurar fazer mais lives, tá? Na semana. Vou tentar fazer aí uma média de pelo menos 3 lives por semana. Pelo menos nesse mês. É um compromisso que eu tô fazendo aqui com vocês pra eu poder levar mais conhecimento, pra eu poder ajudar mais vocês. Então, a partir de hoje, eu vou começar a fazer mais lives. Amanhã tem uma live 7 horas da manhã, tá? Amanhã eu vou falar sobre... não tô lembrando, mas eu coloco aqui pra vocês depois. Então, que bom que fez sentido pra vocês. A Carol que tá aí, ela vai fazer uma live comigo, né, Carol? Carol vai ajudar, sabe? Nas questões de casa, assim, dicas de como a gente lida com a casa. Porque, às vezes, pelo menos eu tenho essa sensação. Eu amo uma casa limpa e organizada. Mas limpar e organizar a casa eu sinto que é algo que toma meu tempo. Que eu não deveria estar gastando meu tempo com aquilo. Eu queria estar gastando com outras coisas. Mas, enfim. Então, ela vai dar dicas pra gente, tá? De como lidar com isso. E se você percebe que seu filho está... triste, depressivo, se você percebe que existe algo ali acontecendo com ele, cuide de você e cuide dele, por favor. Porque muitas coisas acontecem silenciosamente, sem que a gente perceba. E quando a gente decide olhar para aquilo, já é tarde demais. Então não deixe isso acontecer na família de vocês. Cuidem dos filhos de vocês, mas principalmente cuidem de vocês. Pais saudáveis, filhos saudáveis, tá bom? Gratidão, gente. Tchau, tchau.